Agora, as notícias da capital do país. Brasília chamando. Bom dia, ouvintes da Cultura FM, a primeiraça em audiência em todo o sul do estado. Sou José Carlos Gambarini. Aqui na capital, as nuvens estão carregadas sobre a Praça dos Três Poderes. Bolsonaro e Rodrigo Maia seguem se alfinetando. A reforma da Previdência engatou marcha a ré. O ministro da Economia já fala em deixar o governo. E a bancada de apoio vota contra o próprio governo? Brasília continua sob tensão com o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se estranhando. Depois das trocas de farpas da semana passada, Bolsonaro volta a provocar Rodrigo Maia. Entrevistado na Band sobre as divergências com o presidente da Câmara, o presidente Bolsonaro disse que Rodrigo Maia está estressado porque o seu sogro, o ex-ministro Moreira Franco, passou 4 dias preso na Lava Jato. Eu não tenho problema nenhum com o Rodrigo Maia. Nada, zero problema com ele. Agora, ele está um pouco abalado por questões pessoais que vem acontecendo na vida dele. Agora, um parlamento... Está dizendo pela prisão do sogro dele? Eu não quero entrar em detalhes, né? Coisas pessoais que, logicamente, isso passa por esse estado emocional dele no momento. Tá? Rodrigo Maia deu o troco. Disse que Bolsonaro tem que parar de brincar de presidente e começar a governar o país. Abalado estão os brasileiros que estão esperando desde 1º de janeiro que o governo comece a funcionar. São 12 milhões de desempregados, 15 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza, 60 mil homicídios e o presidente brincando de presidir o Brasil. Eu acho que agora está na hora de a gente parar com esse tipo de brincadeira, está na hora dele sentar na cadeira dele, do parlamento sentar aqui e a gente em conjunto resolver os problemas do Brasil. Não dá mais para a gente perder tempo com coisas secundárias, com coisas que não vão resolver a fome dos brasileiros, que não vão melhorar a renda do brasileiro e não vão resolver o problema da Previdência. Do meu ponto de vista, a gente tem que focar naquilo que é fundamental. E o fundamental no Brasil hoje é a gente recuperar a nossa economia, a gente aprovar a Previdência. Por sua vez, o presidente Bolsonaro estranhou a declaração forte de Rodrigo Maia e sugeriu que ele, o presidente da República, vem sendo pressionado a praticar o que chama de velha política de distribuir cargos em troca de apoio no Congresso. Olha, se foi isso mesmo que ele falou, eu lamento. Isso não é uma palavra de uma pessoa que conduz uma casa. É muita responsabilidade. Brincar, vocês sabem, se alguém quiser que eu faça o que os presidentes eleitores fizeram, eu não vou fazer. Eu acho que já dei o recado aqui. A nossa forma de governar é respeitando todo mundo e, acima de tudo, assim de respeitar o colega político, respeitar o povo brasileiro que nos botou lá. Não existe brincadeira da minha parte, muito pelo contrário. E o mercado financeiro, também tenso com o futuro incerto da reforma da Previdência, ficou sobressaltado com a última declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes. Guedes disse que pode deixar o governo se não conseguir aprovar a reforma da Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi o convidado da audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ele passou 5 horas respondendo perguntas dos senadores. Afirmou que se a proposta da nova Previdência for aprovada, o governo vai economizar mais de R$1 trilhão em 10 anos. Para Guedes, o projeto é fundamental para reduzir as desigualdades e é uma garantia para as futuras gerações. Nós temos a responsabilidade de não deixar as futuras gerações caírem na mesma armadilha que nós caímos. Porque antes tinha 10 contribuindo para um se aposentar. Daqui a pouco são 6 para um se aposentar. Daqui a pouco um vai contribuir, 10 vão se aposentar. São seus filhos que vão se aposentar lá na frente. Por isso que eu peço uma transição para o regime de capitalização. Eu com esse 1 trilhão, eu sei que eu tenho potência fiscal para deixar os jovens optarem por um regime novo. O sistema novo são contas individuais, regime de capitalização. Nós não estamos tirando nada de ninguém. Quem quiser fica no antigo, quem quiser fica no novo. E sobre se continuará ou não no governo caso não consiga aprovar a reforma da Previdência, Paulo Guedes respondeu.
O senhor vai sair do governo, não vai sair, se não for 1 trilhão, se for 1 trilhão. Muito interessante isso, porque tem várias questões que estão ligadas e sempre me perguntavam, e eu penso a mesma coisa. Desde que me perguntaram na campanha, vem cá, mas você está com o governo, não está? Você sairia, você ficaria? Eu acredito em 3 coisas. Eu acredito numa dinâmica virtuosa da nossa democracia. Eu tenho certeza que os partidos, particularmente os poderes, a Câmara de Deputados, o Senado, o Executivo, cada um vai fazer o seu papel. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Primeiro, se o presidente apoiar as coisas que eu acho que podem resolver para o Brasil, eu estarei aqui. Agora, se ou o presidente, ou a Câmara, ou ninguém quer aquilo, eu vou obstaculizar o trabalho do senhor de forma alguma. Eu estou aqui para servi-los. Se ninguém quiser o serviço, vai ser um prazer ter tentado. Mas não tem o apego ao cargo, o desejo de ficar a qualquer custo, como também não tem a consequência e a irresponsabilidade de sair na primeira derrota. Quem também participou de audiência pública no Senado foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Ele afirmou que as mortes no país estão relacionadas ao crime organizado e que a corrupção retira a capacidade do governo de combater esse tipo de violência. O foco do projeto é exatamente esse: endurecimento em relação à criminalidade mais grave, novos instrumentos para a investigação eficaz, seja na área de dados, seja na área de métodos, e, por outro lado, o enfrentamento de pontos de estrangulamento da legislação processual penal. Outro eixo do projeto é tornar as investigações mais eficientes. O uso de policiais disfarçados ajudaria nesse sentido, como avalia o ministro Sérgio Moro. Nós queremos que um agente da Polícia Federal, disfarçado, possa comprar um carregamento de droga, possa negociar um carregamento de droga com, por exemplo, uma dessas grandes organizações criminosas, e que isso sirva para debelar aquela quadrilha. Na audiência com os senadores, o ministro Moro voltou a defender a prisão após condenação em segunda instância. Ele destacou que o Supremo Tribunal Federal já tomou 4 decisões, validando a prisão em segunda instância, e que o projeto anticrime de sua autoria apenas consolida esse entendimento na lei. Outro tópico defendido pelo ministro da Justiça e Segurança Pública foi o da legítima defesa. O que nós fizemos apenas foi descrever situações que caracterizam legítima defesa, mesmo já dentro da nossa jurisprudência. São situações corriqueiras de legítima defesa. Por que colocamos isso? Porque há uma reclamação legítima das forças de segurança de que, eventualmente, agindo em circunstâncias dessa espécie, venham a ser processadas de uma maneira assim não tão justa. O ministro Sérgio Moro defendeu a aprovação do pacote anticrime o quanto antes, assim como o da nova Previdência. Ele destacou que é preciso resgatar a confiança das pessoas no sistema democrático. Poucos países fizeram o que o Brasil fez em avanços contra a impunidade da grande corrupção nos últimos 5 anos. Muitas vezes esses crimes estão relacionados não só à administração pública, mas também a empresas buscando trapacear dentro do mercado, fugir da competição justa e, por outro lado, o aspecto principal, renovar a confiança das pessoas no sistema democrático. O projeto de lei anticrime também amplia o banco genético para permitir que seja colhido o material biológico de qualquer pessoa que cometer crime doloso, ou seja, com intenção. A lei atual permite o recolhimento apenas de condenados por crimes violentos. Enquanto a mudança não vem, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que vai reforçar o cumprimento da lei em vigor e captar os dados genéticos de mais de 65 mil pessoas até o final deste ano. Em novembro do ano passado, o banco genético tinha apenas 7.800 vestígios biológicos de criminosos. Por hoje é só. Brasília Chamando. De segunda a sexta, neste horário. Direto da capital do país, José Carlos Gambarini. Até lá!